A gente vai falar um pouco do reino protista. A gente vai começar a estudar, né? Primeiramente, a gente tem que dar algumas características gerais. A gente pensa que reino protista, no caso, a gente trata de protozoa. No caso, proto significa antes e zoa, animal. Então, eles são ancestrais diretos, né, dos animais. A gente pode perceber que nas características gerais, eles são unicelulares. Nesse caso, eles não podem, né, possuir, não podem ser animais, justamente por serem unicelulares. Eles, no caso, são eucariontes e são heterótrofos, ou seja, precisam ir atrás de nutrição, né? Eles não realizam uma nutrição por si só. O habitat deles é lugares sempre úmidos, de água doce, salobra ou salgada, no solo ou em matéria orgânica em decomposição, ou no caso dentro, né, de outros organismos da forma parasitária. A gente tem que pensar que na forma parasitária nem sempre eles vão causar doenças, né? A gente vai ver sobre a parasitologia e no caso a gente tem o exemplo da Entamoeba coli, que ela pode, né, no caso, viver dentro, né, de um ser vivo, mas não causar nenhum tipo de patologia. Diferente, né, da Entamoeba estolítica, né, estolítica, né, que a gente vai ver mais pra frente. No caso, a gente vai tratar da classificação, a gente faz de acordo, né, com a sua locomoção, a forma em que o protista vai, né, realizar, o protozoário vai realizar, né, a sua movimentação. Primeiramente, a gente vai tratar nessa aula, né, do fio Sarcomastigofora. No caso, a gente tem dois subfilos, né, dentro desse fio, que no caso é a sarcodina e a mastigofora. A gente vai tratar nessa aula da sarcodina, que é referente às amebas. É só um geral, né, sobre todas, a gente vê que a sarcodina, a gente tem pseudópodos. Pseudo, no caso, seria falso, e podos seria pés. Então a gente tem pés falsos, a gente vai ver a seguir, né, especificamente sobre a ameba. O subfilo, né, da Sarcomastigofora, a gente tem a mastigofora que tem os flagelos. E o exemplo, né, que a gente utiliza é o Trypanosoma cruzi. A gente também tem outro filo que a gente estuda, né, são três, que é a apicomplexa, que são parasitas, em geral, que não possuem anexos de locomoção, né, não possuem órgãos de locomoção específico. E a ciliofora, a gente tem, no caso, que possuem cílios para locomoção, e a gente tem, né, como exemplo, o Paramecium cordatum como exemplo. A gente vai tratar disso em aulas posteriores, né, em resumos posteriores, mas hoje a gente vai falar do sarcodina, né, do subfilo da Sarcomastigofora. A sarcodina, representada pelas amebas, a gente vai ver algumas características, né? Primeiramente, quanto à digestão, né, da sarcodina, a gente vê que é uma digestão intracelular. Acontece, no caso, o processo de fagocitose, né, que seria a partícula alimentar, né, que pode ser um nutriente, pode ser um musgo, pode ser qualquer coisa, né? No caso que vá ser de interesse, né, da ameba para realizar a nutrição, ela vai fazer um processo de fagocitose, né? No caso, então seria trazer para dentro, né? Seria ingestão, né, dessa partícula alimentar. A partir do momento que ela entra, né, pelo processo de fagocitose, a gente vai ter o fagossomo, ou vacúolo alimentar, né? Fagossomo, então, seria um local em que vai ser posteriormente realizado a digestão. Ela vai, então, passar do fagossomo e vai se tornar, no caso, o vacúolo digestivo. Quando passa para o vacúolo digestivo, a gente tem, no caso, a migração, né, dos lisossomos em enzimas digestivas, né, que vão para o vácuo digestivo, que vão realizar a quebra, né, dessa partícula de alimento, que, no caso, depois vai ser transportado para o vácuo residual, né, no caso, isso daqui vai ser apenas resíduo, né, coisas que a ameba não vai mais precisar. E, no caso, posteriormente,
vai ser expelida, né? A gente chama de plasmocitose, ou defecação celular, ou egestão, né? Então, literalmente seria soltar para fora, né, o que não é útil para a ameba. A gente vê então aqui que esses pseudópodes que servem, né, para locomoção também ajudam no processo de fagocitose, né? Então eles conseguem realizar esse processo de englobamento, né, dessas partículas que servem para nutrição. Outra característica que a gente fala que é a osmorregulação. Então, no caso a gente viu, né, que a gente pode ter em habitats úmidos sempre, porém a gente vai ter em água doce, salobra ou salgada. No caso da sarcodina, a gente pode ter em água doce ou em água salgada. Quando ela está em água doce, elas são hipertônicas, ou seja, existe a entrada de água, no caso, a movimentação de água, a osmose, né, que a gente diz, para entrada de água, ou seja, elas possuem um meio hipertônica, ou seja, ela possui mais soluto dentro, né, da sarcodina. Nesse caso, então, como a tendência sempre é a regulação, a gente precisa que entre mais solução para dentro, né, da ameba para que exista, né, essa regulação. Então, nesse caso, no processo de osmose, né, a movimentação da água, sempre vai do meio hipotônico para o meio hipertônico. Então, nesse caso, existe a entrada de água. Mas se entrar muita água, ela pode romper e morrer. Então, nesse caso, nas hipertônicas, né, de água doce, a gente vai ter um sistema, né, de evacuação de água. No caso, a gente chama de vácuos pulsáteis. Então, ela vai puxar essa água e vai liberar, né, quando necessário. E no caso da água salgada, a concentração do meio é semelhante, né, com a água que é salgada, então nesse caso não precisa fazer a movimentação da água. Então, nesse caso, elas não possuem vácuos pulsáteis. A reprodução é feita de maneira assexuada por divisão binária, que pode ser a cisparidade, né, que a gente viu, vou deixar na descrição aqui um vídeo só falando sobre cisparidade e bipartição, no caso, por meio da mitose. Ou seja, né, sempre serão clones, né, uma das outras, com exceção da cisparidade, né, no caso que existe, entre aspas, uma recombinação genética meio primitiva que no caso, no resumo que eu trato disso vai estar na descrição, né, pra gente ver, para vocês darem uma olhadinha, né, para ter uma ideia do que a gente está falando, mas é muito importante. A gente possui duas formas principais, né, que elas podem aparecer. A primeira forma que ela pode aparecer, que é a sua forma ativa, né, que é a forma trofosóica. Então, nesse caso, ela vai se nutrir por fagocitose, né, por digestão intracelular, e vai se reproduzir por cisparidade. Então, é um meio ativo mesmo, né? Como a gente viu aqui mais especificamente. Então, é quando ela está um ambiente favorável, né, para a vida, então ela vai agir da maneira comum. Quando a gente tem a segunda forma, que é a forma cística, a gente diz que ela está numa forma inativa, ou a gente também pode chamar de latente. É quando o meio está desfavorável, ou seja, nesse caso, ela vai possuir uma parede, a parede desse cisto, né, que ela vai formar, formada de glicoproteínas, vai proteger, né, o interior, né, o núcleo, os corpúsculos cromáticos, vão proteger até que a situação seja favorável novamente. Como eu disse anteriormente, alguns tipos de parasitas, alguns protozoários que são parasitas, nem todos vão causar patologias para quem ele esteja parasitando, mas possui as que realmente as que causam, né, doenças. E nesse caso, a gente vai ter na sarcodina principalmente a amebíase. A amebíase, no caso, o agente etiológico, né, o causador, é a entomoeba histolítica, né? No caso, é uma monóxido, né? No caso, a gente só lembrando que monóxido ou monogenético, né? É quando possui apenas um hospedeiro, né? O definitivo. E o parasita digenético, né? O heteróxino, possui dois hospedeiros, né? O definitivo e o intermediário.
Nesse caso, ela possui apenas, né, um hospedeiro, que seria o hospedeiro definitivo. A transmissão ocorre pela ingestão de água, né, ou alimentos contaminados pelos cistos, né, que a gente viu ali. No caso, o habitat seria no intestino grosso, mas a gente vai ver que não necessariamente fica no intestino grosso. Os sintomas, né, seria no caso a disenteria, que no caso seria a diarreia com sangue. Nesse caso acontece, né, o sangue por conta do rompimento de vasos sanguíneos, né. Esses cistos vão lesar algumas partes, né, alguns vasos sanguíneos, né, aonde vai estar no intestino grosso. Nesse caso, aí pode ficar um pouco mais sério, em que a patologia faz com que, né, essas lesões, né, desses vasos sanguíneos, pode ser que o cisto caia na corrente sanguínea e vai acontecer o processo de circulação desse cisto, em que ele pode parar e se espalhar pelos pulmões, pelo fígado e no cérebro, lesionando-os. E isso realmente pode ser fatal. Então, é uma doença que possui cura, é, mas quando chega nesse estado, né, é, quando acontece essa circulação, né, por meio dos vasos sanguíneos, nesse caso é realmente muito difícil recuperar o paciente e isso pode realmente levar ao óbito. E qual seria a profilaxia, né? Qual seria a prevenção para amebíase? É o básico mesmo, né? Quando se trata de uma patologia em que a gente vê, né, que a ingestão, né, do próprio cisto contaminado. Então, se é por ingestão, a gente pensa primeiramente sempre em saneamento básico adequado e higienização, né, pessoal e dos alimentos antes do consumo. Então, basicamente seria isso, né, sobre o sarcodina. Nos próximos resumos a gente vai tratar, né, dos outros tipos, né, de protozoários.